Fala pessoal do Mano Class, estamos aqui com um convidado especial mais uma vez nessa nova cast que estamos fazendo, né, Fábio? Trouxemos hoje a Mauri, profissional de educação física, mestrando na análise do comportamento. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão e atividade física. Então, bora pro vídeo. Pode ser. Então, ok. Fico feliz de estar aqui com vocês. Esse trabalho, essa iniciação desse projeto, Mano Class, achei muito legal, José. Parabéns também, Fábio. Acho que vai ajudar muita gente que precisa desse tipo de conteúdo. Fico feliz de meu nome lembrado, falar desse tema de depressão. Eu gosto de lidar com esse tema porque... Peraí que participação do Google. Vai continuar, fica... 4 pessoas aqui participando da entrevista, muito legal. Gosto muito desse tema porque ele me sensibiliza, porque quando você vê uma pessoa que tem toda a possibilidade de se desenvolver na vida, ou tem um ambiente que possa ter uma qualidade de vida, tem todo um entorno que faria ter um bem-estar, uma boa relação social, profissional, e não tem, sempre me sensibilizou bastante. O que acontece com essas pessoas? Apesar de ter as oportunidades, elas não aproveitam, ou senão elas não se engajam em situações que fazem elas se desenvolver. Sempre se sensibilizou. Eu sou educador físico, vocês sabem muito bem, nós trabalhamos juntos. Então sempre tem essa visão da educação física, mas muito da medicina tradicional. Então sempre vamos estudar as relações biológicas das doenças, do treinamento. Então sempre tive essa visão da depressão, essa parte mais interna, biológica, fisiológica. Então é uma das explicações da depressão. A clássica que está faltando a transmissão de certos neurotransmissores. Posso citar a dopamina, noradrenalina, e uma das mais importantes é a serotonina, tanto que parte dos medicamentos vão se concentrar muito na serotonina, né, para que ela tenha uma distribuição mais adequada lá na fina sináptica, né, um pouquinho de fisiologia ali, para poder dar condições daquele organismo se comportar. Então temos essa visão mais internalista, né, fisiológica da depressão. Mas como vocês sabem, além de ser educador físico, esse ano estou no curso de mestrado em análise do comportamento e começo a ter uma visão também externalista da depressão. Perfeito. Que eu gostaria de colocar um pouquinho para vocês também. Deve, porque a gente discute muito isso, né, Mauri? As questões comportamentais, como elas atuam na vida do indivíduo, como a gente discute tanto motivação também já, né? De como essa motivação ela é vista para o indivíduo, então eu acredito que a análise do comportamento seja fundamental aí na nossa conversa hoje. Sim. Estou falando da análise do comportamento, né, pensando o que acontece fora do sujeito para que ele venha a desenvolver um quadro depressivo. Então vamos olhar para fora, as relações que acontecem fora do organismo. A análise do comportamento sempre vai estudar o indivíduo e sua relação com o ambiente. Né? Então vamos dizer assim, todo comportamento que ocorre, vamos entender comportamento como uma ação muscular, né, movimento, e a análise do comportamento entende pensamento como um comportamento do organismo. Tudo que o organismo faz é comportamento, inclusive pensamento ou ações musculares, movimento. Então, se algum comportamento está ocorrendo, se o organismo está fazendo alguma coisa, ele está sendo reforçado por aquilo. Então, uma das explicações da depressão, análise do comportamento, é que os comportamentos dele não estão gerando reforçadores. E reforçador é tudo que acontece logo após um comportamento. E as suas consequências, o reforçador a gente vê como algum tipo de alteração no ambiente. Tá legal? Então o que ocorre? Quando a pessoa se comporta e reforçadores não estão acontecendo atrelados com o comportamento, né, existe a tendência da pessoa se comportar cada vez menos. Ou, se não, ir para comportamentos que é menos adaptativo para ela. Okay? E parte do problema da pessoa não ter comportamentos reforçados também diminui aqueles sentimentos mais agradáveis que estão relacionados ao reforço, okay? Que são bem-estar, realização. Okay? Então, vamos dizer o seguinte, que se a pessoa não está engajada em algum comportamento que é importante para ela, e um desses comportamentos é a atividade física, provavelmente está engajado em outro.
Se ela está engajada em outro comportamento e falando que o comportamento sempre tem a função de produzir reforçadores, então temos que olhar por que esse comportamento que está concorrente à atividade física é o que está reforçando esse comportamento. E geralmente o depressivo está reforçando comportamentos relacionados à esquiva. Então você vai perceber que a pessoa depressiva é uma pessoa que fica mais isolada, foge da vida social, uma pessoa que fica mais tempo dormindo, né? Tem uma tendência a ter mais sonolência. Então, de certa forma, se ela está se esquivando de algo, é que alguma coisa no ambiente dela está sendo aversivo e faz ela se desviar dessa atividade que pode ser importante para ela. Aí vem uma pergunta, igual você falou, o comportamento vem no estímulo do ambiente. Isso. Né? Aí eu te pergunto, o que vale mais? A pessoa tentar, dentro desse ambiente, mudar o ambiente, ou muitas vezes ela mudar de ambiente? Porque a gente já percebe, por exemplo, muitas pessoas não vão para a academia, por quê? Porque ela não se dedica àquele putz, o cara gritando de peso do outro lado, não se enquadra naquele perfil fitness ali do meio. Teoricamente, ela vai ter pouca força para mudar esse ambiente, né? Por isso que talvez uma tendência para o futuro dessas pessoas com quadro depressivo, dessas pessoas que estão nessa característica que não se adequam no ambiente, espaços aqui como a E-Prime, que ela tem a opção até de escolher a música dela aqui. Sim. Porque a gente controlaria mais os estímulos aversivos dela contra a atividade física. Isso que eu estou falando é real, não é? Estou dando uma hipótese. Sim, José. Boa questão, sim. Porque, imaginar, se ela está se esquivando de certos comportamentos, esses comportamentos são importantes para ela, geralmente são comportamentos relacionados ao trabalho, relacionados ao seu relacionamento, relacionados ao seu desenvolvimento pessoal, né? Porque se a pessoa fica se esquivando, se isolando, ela diminui, né, atividades em outras áreas. E diminuir nessas outras áreas tem a tendência de refletir sobre ela e dar algum sofrimento psicológico, né, que é marcante na depressão, né? Uma pessoa que está com humor sempre triste, por exemplo, né? Ou também irritada, são humores que é bem evidente na pessoa depressiva. Então acontece. Então a pessoa só vai buscar ajuda, né? Se realmente estiver causando muito problema na vida dela, algum problema psicológico, né? Então o que acontece? Como você bem falou, se na análise de comportamento entende que na análise funcional são três pontas, né? O comportamento só ocorre devido a uma ocasião, o comportamento ocorre. E o comportamento, quando ele ocorre, ele produz algum evento no ambiente. E esse evento no ambiente vai interagir ao comportamento e vai aumentar ou não ele ser reproduzido no futuro. Okay? Então o que acontece? Para a pessoa mudar seu comportamento, tem que ver esse comportamento, quais são as ocasiões que ele ocorre e o que está reforçando esse comportamento, né? E não é sempre que a pessoa consegue entrar em contato realmente com o que está reforçando esse comportamento. Vai precisar de uma ajuda externa, uma pessoa que conhece, de certa forma, entende essa temática psicológica, essa dinâmica, para ajudar ele, aquele sujeito, a atuar no ambiente, que por si só, se esperar uma iniciativa depressiva, é menos provável, né? Ele, por si só, buscando ajuda. Geralmente, vai acontecendo coisas, talvez que não seja boa para ele, e pode chegar num ponto que ele vai ter que buscar alguma ajuda para alterar. Nesse caso é um psicólogo ou alguém da área da saúde. E um ponto que você entrou, José, no caso, entra muito como a gente faz para controlar nosso próprio comportamento, né? Então, a gente entra na parte do autocontrole. Cadeira está muito girada? Não, radical, é isso aí. Tá ansioso esse cara aqui, ó. Aquele daí tá panelado aqui, ó. Eu tô igual ele tá de costas. Roberto Justo, tô girando aqui assim. Eu tô vendo ele se mexendo ali, eu falei pra ele. Tô meio ansioso, cara. Você aí mexe na cadeira. Esse corte vai estar na versão de final de ano. Que a gente vai com todos os erros assim do Natal, sabe? E tipo preto e branco. Tipo os Muppets, sabe? Os Muppets que tem especial de Natal. Natal. Hall 7, você viu isso aí? Que analisa cada expressão, microexpressão, né? O Lie to Me.
Pô, só pra você ficar de lado, que senão vai ficar só. Daqui a pouco tá filmando só. Eu tô vendo ele assim. Não, É que eu tava prestando atenção. começar a treinar agora, viu? Tá mostrando a perna? Mostra um pouquinho do joelho. Boa, então eu vou dar uma vacina. Olha o leg press ali. Mas vamos lá. Vai, vamos lá, vai. Porque ele tava virando, eu tava indo de lado. Tranquilo. Porque eu vou aquecendo as ideias aí, né? Bom, essa é uma pergunta muito legal, José. Então, o que eu faço para ajudar esse sujeito a melhorar seu quadro depressivo, né? Como ajudar a alterar esse comportamento? Quando a gente pensa em comportamento, não é uma ciência exata. É sempre uma probabilidade. A gente aumentar a probabilidade de ter alguma alteração naquele comportamento, né? E vamos entender que, pelo menos, a análise de comportamento, uma visão, é que o comportamento não é tão indeterminado quanto imaginamos, né? É sempre pelo acaso, é indeterminado, vem de relações de um mundo que não seja físico. Então, a análise de comportamento sempre vai buscar as causas no mundo físico, né? Assim como outras áreas do conhecimento, como a química, física. Então, não vai buscar outra dimensão para explicar o comportamento. Não tem nada é mitológico a palavra que eu queria. Místico, não existe. Então a gente vai sempre buscar no nosso mundo que conhecemos as causas do comportamento. Então temos que ver o ambiente físico e social que ocorre do sujeito. Então o que acontece? Vou dar um exemplo para exemplificar, às vezes, o que mantém o comportamento depressivo as pessoas nem sabem, né? A pessoa de repente teve um evento ambiental que passou a ficar desempregado. Ficou desempregado, esse evento do ambiente foi desagradável, se sentiu triste. Essa tristeza, existe uma cascata fisiológica, que é cortisol, são toda a fisiologia do estresse, que isso vai diminuir alguns neurotransmissores e a pessoa vai deprimindo e vai se sentir cada vez menos inclinada a se comportar, ok? Aí acontece, então essa pessoa foi despedida e tem que sentir tristeza mesmo, porque são situações ruins da vida que ocorrem, a gente não está imune a isso, mas ela passa a comportar menos. A partir que ela passa a comportar menos e até demonstrar algumas reações verbais, comportamentais, que levam ao cuidado de terceiros, né? Os terceiros passam, vamos dizer, aquele sentimento de dó, de pena, ou de carinho. A pessoa começa a prover as coisas para essa pessoa. Então essa pessoa em estado depressivo passa a não se comportar para ter que lidar até com as coisas mais difíceis da vida. Às vezes o seu padrão de vida, lidar até com tarefas domésticas, né? Aquela mãe que passa aí mais na casa do filho para fazer as tarefas domésticas, porque coitado, ele está com depressão. Então acontece, ele percebe que se ficar naquele quadro depressivo, né? Se ele relatar que está com problemas, está se sentindo um pouco motivado, as pessoas vêm e fazem as atividades que ele precisa fazer. Então, de certa forma, aquele comportamento depressivo, que a gente pode chamar quando a pessoa está triste, está desanimado, acaba gerando no ambiente pessoas trazendo coisas para ele. E isso vai reforçando esses comportamentos. Porque, de certa forma, isso passa a ser uma forma dessa pessoa também estar chamando atenção, dessa pessoa estar recebendo, né, atenção. A forma que ela encontra para ganhar esse reforço de atenção, né, vamos dizer assim. Sim. Igual você falou, por exemplo, ela entra nesse quadro depressivo. Ela já está nesse meio, onde ela não faz as atividades ali, por exemplo, igual o Fábio falou no começo. Quem gosta de lavar louça? Quem gosta de varrer a casa? Quem gosta de sair com o cachorro? Sair com o cachorro pode até ser. Mas essas tarefas, obrigações, no dia a dia, né? Aí vem uma pessoa externa e começa a fazer essas tarefas. Automaticamente você obriga a pessoa a ficar numa zona ali que não... Sim. E você acaba recebendo mais atenção, né? Porque as pessoas elas vão se sensibilizar com isso e aí acaba o quanto isso reforça e acaba sendo prejudicial, né? A pessoa vai no intuito de ajudar, porque o Amaury perdeu o emprego, ele brigou com a mulher, ele está triste, ele está sozinho, então vamos lá, vamos dar uma força pro cara, e aí quanto isso acaba reforçando e na verdade piorando esse quadro depressivo. Sim, perfeito, cara. Uma coisa para a gente colocar um dos exemplos que existem, que às vezes a gente pensa que está auxiliando, mas está reforçando o comportamento, né? E às vezes não é tão consciente como imaginamos, que a pessoa não está
querendo ficar, com desejo, motivado de ficar no quadro depressivo, porque as pessoas vão acontecer para ela. Essa era uma dúvida, porque clássica, existe os dois extremos, né? Tem desde aquela que larga a mão da pessoa e fala, ó, não vou ajudar ela, porque quando realmente as coisas apertarem, ela vai se mexer. Tem esse extremo, e tem outro extremo que é a pessoa super zelosa por ela, super cuidadora. Então, ela tem que achar um equilíbrio. Né? Então, e nem a pessoa que está ajudando tem uma noção que está reforçando. Então, o que fazer? É difícil para a pessoa se autoavaliar e falar, puta, o cara tá lá quebrado, eu tô fazendo tudo por ele. Puta, coitado. Sim, é difícil ela ter essa autoavaliação que ela vê que o que ela está fazendo é reforçar aquele comportamento que a pessoa está dando. Sim, exatamente. Porque de repente, que você comentou, tem atividades que não são tão prazerosas, né? Domésticas, ou até às vezes uma entrevista de emprego. Nesse caso, a pessoa está desempregado. Né? Às vezes a pessoa está num estado desanimado, ela tem que se deslocar, ela tem que se expor a uma pessoa totalmente nova. Gera um estresse, né? Pode gerar estresse. Então pode ser que naquele momento, naquele quadro que ela esteja, não está muito afim de fazer essas situações. Então o que acontece? A partir do momento que a pessoa se sente inclinada a se engajar com um comportamento que não é tão prazeroso e está sendo custoso para ela, se ela percebe, se de repente alguém começa a falar para ela, por exemplo, que ela não precisa sair ainda, está muito cedo, acaba não ajudando a reforçar comportamentos que ela precisa colocar em ação novamente. Comportamentos positivos e acaba só reforçando os negativos. Perfeito, porque o que acontece? Qualquer iniciativa tem que auxiliar a pessoa, atender a necessidade dela. Mas de certa forma, vou imaginar que a partir do momento que ela mostra alguns iniciação para comportamentos que seja vantajoso para ela, de cuidados pessoais, por exemplo, né, é um momento da pessoa que está auxiliando a agir e de certa forma reforçar, nem que seja com elogio, dando mais atenção, né, deixando que a pessoa realmente faça, né, por si só, para novamente ela entrar em contato com um comportamento que seja vantajoso para ela, que de certa forma vai ser mantido com reforço externo de alguém, mas para que ela vá entrando novamente, vai sentindo o prazer que as coisas vão acontecendo devido aos próprios esforços. É uma maneira de construir novamente um repertório e faz ela entrar, vamos dizer, naquela normalidade, né? Uma pessoa que consegue lidar com as situações da vida. Outra pergunta, aí é pergunta mesmo. Existe um depressivo funcional? Por exemplo, o depressivo funcional, meu ver, é o cara que, por exemplo, ele está infeliz na vida dele. Ele está infeliz. Né? Mas ele precisa viver, ele precisa continuar naquele emprego ali que... E a gente conhece pessoas assim, que não estão felizes sempre, ninguém está feliz sempre. Mas é um cara que, tipo, putz, ele reclama, pagou as contas. Ele reclama, ele paga as contas. Ele não faz nada para sair desse ambiente que ele não gosta, mas ele precisa. Não sei se minha pergunta faz muito sentido. Certo? Não, faz sentido sim. Eu penso em duas situações. Tem um tipo de depressão chamada de distimia. É aquela depressão mais branda, leve. Você vê a pessoa tem tendência a ser queixosa, irritadiça, né? Mas ela consegue lidar com as funções da vida considerada uma pessoa normal, né? Consegue ter seu trabalho, consegue ter até seu relacionamento, né? Então, de certa forma, a pessoa consegue viver nesse estado. Realmente, só vai se tornar um problema mesmo, se em algum momento esse estado dela evitar algum reforçador maior. Vamos imaginar a situação. Por um bom tempo ele tem esse quadro de distimia, aquela depressão branda e tal, e vai lidando com as tarefas da vida. Mas, por tanto ficar desse modo, ele vai percebendo que de repente ele não está conseguindo manter o emprego, está pulando de emprego muitas vezes, não está conseguindo segurar relacionamento. Então, talvez essa perda de relacionamento, de emprego, de forma constante, contínua, possa ser que ele começa a sentir mais impacto na sua vida e buscar alguma forma de tentar alterar. Okay? Então, de certa forma, a gente tem que ver realmente quando que a gente precisa intervir. É um dilema assim, até da saúde, né? Quando que a gente precisa fazer algo meio compulsório, a gente vê isso com pessoas com dependência química, né? A gente olha assim, quem está na forma externa, tipo, se a pessoa não pedir ajuda, não posso ajudar, não vou obrigar pode obrigar a pessoa, né? Sim,
vamos chamar de um direito de liberdade até certo ponto, né? Porque que nem a pessoa está se autodestruindo, mas se ela não sai dali, como é que eu vou pegar 2 psicólogos, vou invadir a casa dela lá, sentar no sofá e... Então, apesar que é nítido, que a gente percebe que ela está engajada em comportamentos que vão levar... E essa é uma questão, até que ponto a pessoa ela pode, entende? Que nem acumulador. Acumulador é um problema que talvez seja bem parecido. Porque até que ponto o cara pode acumular tudo na casa dele lá e... Compulsão pode acontecer em pessoas que têm depressão. A compulsão, vamos imaginar assim, ela é uma forma de você eliminar um pouco aquela sensação desagradável, aquele sentimento desagradável. Então, grosso modo, o que acontece, né? Ela está no estado depressivo, constantemente, com um sentimento desagradável. Aí, de certa forma, ela achou alguma área que, quando ela se engaja, ela gosta muito. Ela gosta, e por algum momento, ela tira aquela sensação desagradável dela. Né? Então, como aquilo se tornou, aquele comportamento, a chave dela, a única fonte de prazer e contrapõe aquele sentimento negativo, ela começa a fazer muito daquilo. Né? Então, agora aquela coisa comportamental. Se você está muito em um comportamento, você não está engajado em outros. Então, esse é um problema da compulsão, ou você ficar sempre ligado apenas a um comportamento. Você está muito em uma situação, outras coisas você deixam de fazer. Então, seja esse para qualquer tipo de compulsão, seja até para exercício, né? Vigorexia. A pessoa está muito fazendo exercício, ou vai ter algum problema, de certa forma, físico, ou senão tem grande chance de estar deixando para trás coisas importantes da vida dela, seja porque os extremos não são bons, né? O extremismo não se encaixa na atividade física, em cozinha, em remédio, nenhum extremo é bom. Aproveitando esse gancho, para o pessoal que está em casa poder entender um pouco melhor, até mesmo para se auto-perceber, né? Existem graus de depressão, né? A gente tinha citado agora aqui há pouco um grau de depressão mais leve, onde a pessoa consegue ter uma vida parcialmente normal, ativa, né? Como é que você pode explicar para o pessoal de casa, até mesmo para se auto-perceber, quais são os graus de depressão, quando que a pessoa deve começar a se preocupar, de repente a procurar uma ajuda, a conversar com alguém mais próximo para ou até mesmo quando os familiares em volta, né, podem perceber, qual que é o indício, uma dica aí para, né, falar, está entrando num quadro depressivo, ele já tem um nível de depressão leve, moderado, pesado, como que funciona isso? Mais ou menos aí para a galera entender. Boa pergunta, porque o diagnóstico ainda é clínico, né, através de perguntas. As perguntas costumam ser relacionadas a alguns comportamentos, alguns sentimentos nas 2 últimas semanas. Então é sempre o médico que vai dar o diagnóstico, isso é importante. É médico. Perguntas do tipo, como você tem sentido deprimido nas 2 últimas semanas, se a pessoa está com alteração de peso, ou seja, muito magra, ou engordou, se está tendo alteração de sono, se está dormindo muito, ou está com insônia. Então tem alguns sintomas, né, são 9 sintomas, e 2 deles tem que estar presentes, que é a falta de prazer na atividade, a pessoa que fala, nas 2 últimas semanas, pelo menos nas 2 últimas semanas, não tenho prazer nas atividades, inclusive atividades que eu gostava muito, não estão dando mais prazer. Legal. Então tem que ter essa fala para ter a parte clínica e também aquele humor deprimido, falar que está triste. Padrão fechado, né? Sim. E a gravidade vai pelo tempo que ele está sentindo, né, esses sentimentos, essas alterações de peso, de sono, por exemplo, o tempo que está ocorrendo, né, e a intensidade deles. Né? Então, o médico pode classificar entre leve, né, se não está tão intenso esses sintomas e também não está pendurado por muito tempo, moderado e severo, quando a intensidade desses sintomas está aumentando e o tempo que está ocorrendo também. Né? Então é uma forma de fazer o diagnóstico de depressão dessa forma. O que vai diferenciar de uma tristeza, que às vezes temos essa dúvida, né? Sim. O quanto que isso é uma tristeza passageira, funcional, esperado, porque se hoje seres humanos, humano class, né? Temos tristeza. Pega esse pitch de venda. Esse pitch de venda,
Se temos tristeza, é porque, de certa forma, esses sentimentos foi importante para o nosso desenvolvimento, foi importante para a nossa sobrevivência. Pessoas que não se sentiam tristes, nossos antepassados por alguns eventos, né, eles ficaram na história. Agora, as pessoas que ficaram tristes, tinham alguma função de sobrevivência no ambiente, a gente herdou esse genes dele, por isso que a gente sente tristeza. Então, tristeza é esperado, né, quando algo ruim acontece para você. E algo que vai diferenciar a depressão é justamente isso, né? O quanto que de impacto vai ter no seu organismo, questão de sono, de peso novamente, ou se não de sentimentos negativos. E acho que esse é um ponto interessante, porque talvez seja aí que eu vou falar sociedade, que é o meio, né? É aí que a sociedade peca. Ela confunde tristeza com depressão. Ela menospreza a depressão achando que é tristeza. Talvez, né, na minha cabeça, que nem o Fábio fala, é doença de rico, pobre não tem tempo, não. Pelo fato de não haver um diagnóstico clínico de imagem. Não tem. É igual o pensamento. Você abre a cabeça de alguém, você não abre a cabeça de alguém e vê lá aqui, ó, no cérebro, a depressão. Ou você não vê o pensamento, ó, ele está pensando agora. Né? Eu acho que seria um conceito que a pessoa, o meio que a pessoa está, acaba julgando, porque ela não sabe as duas definições. Às vezes a pessoa está com depressão, e o pai, a mãe, o filho, acho que é tristeza. Então, o que ocorre, né? Porque essa interpretação da sociedade existe mesmo, né? Acho que é possível achar na literatura, né? E também está no nosso dia a dia, a gente percebe isso. O que ocorre é que tem um texto muito interessante, né, que é a depressão na vida pós-moderna, né, pós-modernidade, porque hoje a gente cada vez mais, a sociedade está valorizando, né, posses, vamos dizer assim, né, eu sou as coisas que eu possuo, eu sou o que eu consumo, né, de certa forma, e sempre está buscando as pessoas serem autônomas, né, ou seja, elas serem as pessoas que podem dar com a própria vida, sem ajuda, né? Então, de certa forma, quando a pessoa se sente numa situação de desamparo ou que precisa de ajuda, né, e ela não consegue lidar com situações ruins, né, como a sociedade reforça que ela seja autônoma, logo ela passa a não ter um sentimento legal por si. Ela sente uma pessoa que não tem autonomia, que precisa dos outros. Então, conforme a sociedade valoriza alguns comportamentos, vai fazer eu valorizar também os comportamentos que eu sinto sobre mim, minha visão sobre mim, né? Então, vamos dizer assim, se ela percebe que de repente ela não consegue lidar com situações e a sociedade fala que ela tem que ser uma pessoa autônoma, pode trazer um certo nível de tristeza para ela. E é engraçado porque a gente já sabe que relações pessoais é necessidade básica de saúde. Sim. Né? A gente sabe que uma relação com as pessoas no seu meio é importante para a saúde. E a gente vai viver uma era que cada vez mais vamos ficar mais perto do celular, home office. O burnout em São Paulo foi 44% da população, porque isolamento e o home office tem um problema, é que assim, você está na sua casa de home office, mas não tem um limite. Sim. Se o seu trabalho você entra às 7, sai meio-dia, home office abre o computador às 7, se você deixar ele aberto até 11, meia-noite, ele está aberto. Vai ter trabalho. Sim. Eu percebo uma relação interessante, José, porque como a gente fala que o comportamento, existem ocasiões para ocorrer, né? Vamos dizer, na sua casa, se você antes não tinha um trabalho home office, vamos dizer que a casa era ocasião para tantos outros comportamentos, menos trabalhar para muitas pessoas, mas de uma hora para outra, de uma semana para outra, a sua casa virou ocasião para você, suas atividades de lazer, atividades de família e também de trabalho. Então percebe que o comportamento ele é ambiente dependente. Você vai perceber que quando você se expõe a alguns ambientes, alguns comportamentos ficam mais prováveis. Você percebe? Você fica inclinado a fazer alguns comportamentos e pensamentos ficam mais prováveis de ocorrer. Então se você está no ambiente de trabalho, pensamentos relacionados ao trabalho tem a tendência de ocorrer mais naquele ambiente. E talvez menos em casa. Existe uma tendência, probabilidade, né? Então acontece, agora você está tudo no ambiente, acontece tudo a mesma coisa. Então você está na sua casa fazendo o seu trabalho, né? Mas você vai ver você inclinado a ligar a TV, porque é super natural, porque aquele ambiente, sua história com aquele ambiente é o quê? Realmente.
você ligar a TV, você se for atividade de Tá no lazer. momento de relaxamento. Então você vai ver que você pode se sentir até menos produtivo, porque começa a ficar pensamentos e atitudes concorrentes. Né? Puxa, eu estou aqui, estou no horário de trabalho, eu preciso trabalhar na frente do computador, mas o ambiente, minha história em relação com esse ambiente sempre foi de outros comportamentos. E parece que vai me puxando para eles, né? E ficar concorrendo. Então, essa concorrência de estímulo. Por isso que é sempre importante, quando pensa em home office, né? Se possível, né? Você sempre trabalhar com ambiente exclusivo com um determinado comportamento. Né? E faixas de horários também. É por isso que eles falam, não, se veste como se fosse trabalhar, Sim. acorda, toma o seu banho, senta na frente do seu computador como se fosse trabalhar, deu meio-dia você para, Sim. vai tomar uma água, almoça, como se tivesse vida no trabalho. Você percebe que isso é uma estratégia, né? Esse comportamento chama controle de estímulo, né? Você controlar estímulos que deixam o seu comportamento mais provável. Então, tudo isso que você citou, por exemplo, se você antes tomava banho antes de trabalhar, né, você ia para a rua, toma banho antes também, veste a roupa de trabalho, né, tenta criar um ambiente exclusivo, um horário exclusivo do trabalho, para minimizar esse efeito do ambiente diferente que você está trabalhando agora. Isso tende a ajudar um pouco mais na sua produtividade. Né? E isso também para atividade física. Né? Se a gente for imaginar, esses conceitos de controle de estímulo, dá para levar para a atividade física também. A quarentena e o isolamento social teve um aumento muito grande aí nos casos de depressão, né? A gente pode ver que aumentou muito os casos de depressão. A gente chegou a ser comparado a países nórdicos que não tem vitamina D do Que sol, não tem sol. pelo isolamento. Como que a gente pode entender essa linha de isolamento social devido, né, ao que a gente está passando? Como que isso acaba desencadeando esse processo de depressão? Ok. Uma boa questão. Novamente, né, a gente trocou de rotina, deixou de ter relações de uma semana para outra, De maneira muito se não dizer de um dia para o outro, né? Então vamos dizer assim que acontecem muitas coisas, vamos citar algumas, né? Uma delas, por exemplo, é que você deixou de se engajar em comportamentos que eram reforçados. Às vezes a pessoa gostava de estar no seu trabalho, relações interpessoais do trabalho, e de um momento ou outro você deixou de tê-lo. Então, quando você deixa de ter contatos reforçadores, deixa de você ter sentimentos mais positivos, e seu organismo vai ter impacto. Então, isso é um dos motivos. Algumas atividades prazerosas foram bloqueadas de serem feitas. Okay? Então, vamos para outras situações que existem. A outra, você ficou muito exposto, por exemplo, a um ambiente que antes você não tinha tanto repertório. E é muito interessante isso pensando com pais, né? Que acordavam, iam trabalhar, tinha pouco contato com o filho, outro Filho na escola. depois filho de escola, depois voltava, dava com o filho à noite e tal, e seguia a rotina. Aí chega um determinado momento que ele fica o tempo todo com o filho, manhã, tarde e noite, e as demandas que o filho requer. E às vezes pode ser a pessoa se ver sem repertório, não passou, não teve uma história de vida assim no passado, isso, né? que saber lidar com as situações, né, do dia a dia. Então acontece lidar com situações, quando a pessoa não tem muito repertório para lidar com algumas situações, como faz situações que não sabe lidar, acaba sendo situações de problema. Isso vai impactar também na pessoa, porque acaba sendo estressante. Aí, novamente, se está sendo estressante para a pessoa, vai tendo toda uma cascata fisiológica, que mais impacta é o cortisol ainda, que o cortisol vai interferir nos neurotransmissores, e exposta muito tempo a estressores, a tendência é ter uma diminuição nos neurotransmissores e a pessoa vai repetindo comportamentos ditos mais depressivos. Isso que vai acontecer. Essa linha de quadro depressivo. E sem contar, né, que a pessoa perdeu a fonte de renda, muitas delas, que já é mais, a gente olha para o ambiente e a pessoa perdeu sua fonte de renda, ou se não, está tendo que reinventar seu trabalho e não tem repertório comportamental para esse novo trabalho, e não está, talvez, com grandes orientações assim, para que possam guiar ela. Tem essa situação sanitária de saúde, que não só você está no risco da sua saúde, mas talvez de algum parente. Os familiares Então, sendo expostos. Né? Imagine, uma hora para outra, o mundo ficou muito mais agressivo, ficou muito mais ameaçador do que antes. E toda essa ameaça vai
desembocar em efeitos fisiológicos, né, que vai aumentando a chance da pessoa depressiva e ansiedade. Fazer outra pergunta que você falou disso, que o mundo começou a ficar cada vez mais agressivo, né? Mas vamos pegar um exemplo, a máscara. É só para aí, vamos tentar entender o comportamento que vai nessa questão. A máscara virou um utensílio básico de proteção minha e proteção dos meus companheiros. Por que mesmo assim, no começo, o uso de máscara era tipo 98%, e agora ele não chega nem a 70% da população? Eu fico pensando no porquê, né? Talvez a mídia assustou tanto de um jeito no começo que todo mundo ficou, nossa, preciso usar máscara agora. Mas quando veio abaixando essas informações, sem que a gente começou a falar, antes você vai morrer, agora fala assim, não, morreu tantos. A informação do meio da mídia para a cabeça da pessoa, não sei se isso faz sentido. Quando a gente tinha alguns casos, todo mundo ficava em casa. Hoje que a gente tem mais de 130 mil casos, né? 130 mil óbitos já registrados, a gente vê as pessoas nos bares, nas praias, passeando. Isso eu até entendo um ponto, porque é aquilo que eu falei, a relação social é muito importante para a saúde da pessoa. Sim. Eu tive pacientes que falaram assim, eu quero que você venha me atender em casa, porque tipo, se você vir atender meu pai de 90 anos, ele vai ficar depressivo. Porque se ele ficar enjaulado aqui sem nenhum contato externo, ele vai ficar depressivo. E a 90 anos, ou ele vai morrer de depressão, ou ele vai morrer de Covid. Uma analogia. Uma situação complicada, né? Até quando é importante a gente se manter, né, isolado, e quando é o momento da gente começar a balancear o que é mais importante, é eu estar isolado, gerar um quadro depressivo, né? E acabar impactar gerações, ou eu voltar a realizar minhas atividades de forma controlada para tentar equilibrar isso. Como que você precisa ver isso? Umas perguntas grandes e importantes. E sinto até que a pessoa epidemiologista não, muito bom. Vamos tentar apontar algumas respostas. Começando pelo José, isso é muito evidente e existe na literatura análise de comportamento chamado de paradoxo da esquiva. Paradoxo da esquiva. Bem interessante, é uma literatura. O que acontece, José? Alguns comportamentos são mantidos por reforçamento negativo. O que é reforçamento negativo? Eu me comporto para eliminar alguma coisa agressiva do meu ambiente. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, é uma ocasião, é um ambiente, né? Estou com dor de cabeça, eu aprendi a tomar um remédio, então eu me comporto como um remédio, e a consequência desse comportamento é eliminar a dor. Isso é reforçamento negativo, é um termo, né? Então, alguns comportamentos são mantidos por eliminar alguma coisa ruim da minha vida. E geralmente esse comportamento de tomar um remédio, vamos chamar um comportamento de fuga ou esquiva, tá? Porque você está fugindo ou se esquivando de algo ruim do seu ambiente. Ok. Então vamos para a Covid agora. Então, em algum momento, o mundo ficou mais ameaçador porque tem um vírus aí. E parte para eliminar esse vírus, um dos comportamentos para ajudar a eliminar o contágio desse vírus é a máscara. Então, a máscara está sendo mantida por quê? Reforçamento negativo. Porque ao usar máscara, eu elimino uma possibilidade ruim de acontecer na minha vida. Perfeito. Mas o que acontece? A partir do momento que essa coisa ruim não acontece, né, alguns reforçadores relacionados ao não usar a máscara voltam a aumentar o seu valor. Porque para comportamentos de esquiva continuar acontecendo, a ameaça tem que estar no seu ambiente. Está ali presente, né? Então você tem duas formas de viver. Viver as consequências naturais do seu comportamento, as relações que acontecem no ambiente, e a outra por regra. Regra é basicamente quando a pessoa começa a fazer relação com o seu comportamento e com os eventos do ambiente. Ou seja, usa máscara que você não vai ser contagiado, né? Mas a partir do momento que a pessoa vai seguindo regra, mas a regra talvez não acontece do modo que está sendo dita, ela vai enfraquecendo e você começa a ver as relações naturais. Reforço, né? Exatamente. Isso é muito comum no trabalho.
já aconteceu mais de uma vez e vai continuar acontecendo quem tem hipertensão e faz exercício. O que acontece? A pessoa, a vida toda tomou remédio para diminuir a pressão arterial, ela começa a praticar exercício ou controlar outras coisas na vida dela, alimentação, e diminui a pressão arterial. Então, vamos dizer que ela tomava remédio para se esquivar da hipertensão, né, da pressão elevada. Mas como muda o estilo de vida, a pressão começa a ficar mais controlada. E naturalmente, não é de forma tão consciente, ela passa a esquecer de tomar o remédio. E chega a situações na sala de treinamento que se começa a ferir a pressão da pessoa, está um pouquinho mais elevado o treino. Você vai no outro treino, está um pouco mais elevado. Depois você vai ver, tá um mês com a pressão um pouco mais elevada, você vai perguntar para ela, está acontecendo alguma coisa? O remédio da Esqueci de comprar o remédio. Parece frase de filme do Will Smith, o perigo é real, mas o medo é uma opção. É quase isso mesmo, cara. O Zé Bom das frases é de filme, é impressionante. Você pega a hipertensão, um ótimo exemplo. Igual Covid, é uma doença silenciosa. Sim. Você não sabe que pegou. É proteção. O remédio da hipertensão é tratamento. Exatamente. Não é cura. Você não tomou o remédio da pressão e está curado hoje. Você tratou para aquela situação ali. Quantas pessoas morrem exatamente por isso? Porque elas não tratam a doença. Sim. Exatamente. Você percebe, quando a ameaça não está mais no ambiente da pessoa, não está sendo sentida pelo menos, aqueles comportamentos que evitavam aquele problema enfraquecem. Né? E isso para a atividade física também. A gente trabalha, vocês fisioterapeuta, e eu me especializei na área de exercício de força e reabilitação, né? Através do treinamento de força. Vemos que a pessoa começa a engajar no exercício para tirar alguma questão de dor que está havendo articular, né? Mas a partir do momento que ela vai melhorando através do exercício, ela começa a faltar um pouco mais no treino, né? Às vezes não ela tranca, porque a dor saiu da vida dela. O reforçador era a dor, né? Era a dor. E a partir do da dor deixa de estar na vida dela, esse comportamento não é mais reforçado. Né? As outras relações, né, que concorriam, ela está fazendo exercício, começam a aumentar de valor. De repente ela não gostou muito do exercício em si, mas o exercício em si ajudava a tirar a dor dela. Né? Mas ela gostava sempre de relacionamento social, num barzinho, vamos dizer assim. A partir do momento que não existe mais a dor dela, e ela nunca gostou muito de exercício, o comportamento de exercício começa a enfraquecer, e os comportamentos são mais reforçadores para ela, começa a assumir aquele tempo. No caso, o bar. O bar é reforçador. O bar é força. Tem que tomar cuidado que o bar é um reforçador. E aproveitando que a gente entrou de alta magnitude ainda, de alta magnitude, de qualidade. Social, esquece de problema, tudo no bar. Ninguém tem nada contra o bar aqui, né? Mas é sempre um bom exemplo, né? Pegar esse reforçador, que é muito comum. Aí, entrando nessa de atividade física, acho que a gente pode abordar agora um pouquinho, falar da atividade física na depressão. Eu acho muito bom. Que efeito ela tem sobre a... Quem sabe que a atividade física gera dopamina, serotonina, tudo que é de bom para a pessoa, né? Mas, ao meu ver, a pessoa num quadro depressivo, ela tem tantos estímulos aversivos em volta dela. Sim. E é tão difícil a pessoa se deslocar, né? Hoje teria opções muito viáveis, com um elástico e uma câmera, você faz uma videoaula aí top com um professor, você consegue se virar para se mexer, vamos dizer assim. Sim. Coisa que não era possível há muito tempo. E quais estratégias a pessoa tem que ter para, por exemplo, para manter forte esse reforço de fazer a atividade física? O X da questão é como eu consigo, né? A gente sabe que a atividade física no Brasil ainda é muito pouco, né? Sim. A gente tem um número muito pequeno de pessoas que praticam atividade física. E é um problema de anos que vem, é um problema, cada vez mais a gente vai ficar mais inativo. Com certeza. Como algo que já é naturalmente difícil para quem não apresenta um quadro depressivo, qual estratégia seria viável para essa pessoa que está em depressão? Como que eu faço para conseguir convencer, né? A gente sabe dos efeitos, a maioria das pessoas sabem dos efeitos positivos da atividade física, mas como que a gente pode fazer para atingir essa pessoa que está lá num estágio, vamos imaginar num estágio moderado aí de depressão? Qual seria a estratégia que a gente pode usar para alavancar essa começar, para ela sair do zero? Só fazer um adendo também nessa pergunta, eu gostaria de saber também se todas as pessoas
vão estar expostas em algum momento a um quadro de alguma depressão, que isso meio que conecta com a prevenção, né? De estar preparado ali, quando vir a depressão, já estar preparado de uma certa forma, através da atividade física, das rotinas. Então, eu penso que, se todo mundo vai ser exposto em algum momento a algum tipo de depressão. Muito bom, João, editor. Hoje temos a pergunta do João, editor. Nós temos a pergunta do nosso diretor aqui, o nosso Caraca! impressionante. Surpreendeu, hein? Que time foi esse, Tava quietinho ali, você viu? Tava só com sniper assim, eu só estava no momento certo. Que é um assunto que gera muita dúvida, a gente tem questão... É atual, é atual, é atemporal, eu diria. Sim, porque percebemos, né, que existe estimativas de aumentar cada vez mais, né, sintomas depressivos na população, né? Então, praticamente tem duas questões aqui. Uma, como a atividade física pode ajudar, e uma vez sabendo os mecanismos de atividade física, como faz para a pessoa se ativa, que foi sua questão, né? Eu fiquei contente essas duas perguntas porque foi eu que ensaiei para estar com você. Acho que foi as que eu mais Ele parece suave de você. Essa foi a... Você percebe quando você tem a tendência de entrar em contato com o reforço, quando a pessoa já começa a manifestar um sorriso. Se olhar na câmera lá, quando você está fazendo a pergunta, algum sorriso fosse surgir. Provavelmente eu vou entrar em contato com o meu reforço, porque eu espero ter essas respostas. Então, que legal, José. Na análise de comportamento sempre faz entrar em contato com informações, ou melhor, faz eu entrar, olhar na evolução da nossa espécie, porque isso é importante para entender até nossos comportamentos de hoje. Vamos dizer assim, por muito tempo vivemos ambientes onde a atividade física era uma condição de sobrevivência, né? Então todo o nosso organismo ele foi desenvolvido, né, e funciona melhor e cresceu devido a uma demanda que exige muita atividade física. Então o nosso organismo ele se desenvolve na presença de atividade física. Sim, nossos antepassados corriam de leões, tinha que ter força para jogar uma lança, corria para caçar. Aí veio a Revolução Industrial, o cara tinha que ser forte, porque precisava bater um pedaço de ferro numa bigorna 6 horas por dia. Os estudos mostram, por exemplo, que é chamado de coletores e caçadores. Sapiens, né? Lá no Harari, eu acho que é o nome do livro. Fala exatamente essa questão. Os antigos coletores, os caçadores. Estima-se que eles caminhavam em média 25 mil passos. 25 mil passos, em média, assim. Então, nosso organismo ele sobreviveu, se desenvolveu num ambiente que exigia muita atividade física. Logo, né, o bom funcionamento dele é quando ele se move. E hoje a tendência da literatura é sempre ver a melhor causa e resposta, né? Então, de certa forma, aqui é bom pontuar aqui. Ser mais ativo, fazer as tarefas diárias, né, diminuir o tempo em repouso, né, o tempo sentado, por exemplo, sedentário, o padrão sedentário, que muito é caracterizado pelo tempo que você fica sentado, né, só disso já tem tendência de você ter um organismo que melhor funciona. E algumas novas respostas de atividade física, né, lembrando aquela constatação de atividade física, qualquer contração muscular, um gasto energético acima do repouso. Quando eu estou sentado, eu estou dito no comportamento sedentário, com gasto energético no repouso. Okay? Sentado assim, parado. Se eu ficar movimentando, eu começo a aumentar o gasto energético. Mas em situações normais, assim, para ficar grosso modo mais fácil de entender, eu estou sentado e com pouco movimento, comportamento sedentário, metabolismo baixo. Isso é o comportamento sedentário. Agora, a atividade física é quando você tem contração muscular e você aumenta o seu gasto energético acima desse comportamento sedentário que a gente acabou de falar. Então, só de você engajar mais atividade física, você já tem um funcionamento melhor do organismo. Estudos mostram, em grandes populações, que simplesmente a pessoa está próximo uns 10 mil passos, um adulto, né, jovem, vamos dizer assim, entre os seus 20, 45, 50 anos, 10 mil passos, costuma ser uma medida interessante que tem menos sintomas de ansiedade e depressão que estamos falando, né? E o idoso provavelmente não, precisa de menos passos, né? Então de 4.500 a 7.500 passos. Tem quilometragem disso? Quantos quilômetros seriam 10 mil passos? Cara, acho que eu não saberia dizer para você agora nesse momento. Sempre me foge, eu fico muito nos passos, mas agora a quilometragem eu não saberia dizer, cara. Quanto você acha que dá? Quanto eu acho que dá? Porque eu estava pensando nesses dias, eu tenho uma teoria que todo ser humano deveria poder correr 5 km bem. Tá.
Teria que pegar, José. Né? Teria que pegar. Não sei, pegar meu celular, que eu ando aqui com o meu contador de passos, mas nunca me atentei assim a quilometragem, mas sempre o número de passos, assim. É o quantidade de quilometragem. No dia, né? No dia. Uma vantagem, né, de você se focar mais nos passos do que quilometragem, porque os passos eles podem ser intermitentes para a contagem, não precisa ser de forma contínua. O importante é quando você preencheu esse número de passos durante o dia. Né? Se for você percorrer 1 quilômetro de forma contínua ou não, o importante é essa dosagem. Eu devo dar esse passo, eu acho. É importante. Então, ok, agora vamos entrar assim. O exercício físico é uma atividade física organizada e tem algum objetivo. Então, quando a gente pega a atividade física, o comportamento humano, né, os seus movimentos, e organiza em séries, repetições, tempo de descanso, intervalo, para algum objetivo. E muitos desses objetivos é para eliminar algumas doenças, né? Eliminar alguma dor articular, algumas doenças metabólicas, inclusive existem prescrições para diminuir sintomas de depressão. Né? Então, o que acontece com o exercício, com o indivíduo quando ele é mais ativo e tem um quadro depressivo? O que acontece no nosso organismo? Vamos começar lá no cérebro. Né? Existe maior vascularização cerebral, isso aumenta o vaso sanguíneo, e como já sabemos, quando aumenta o vaso sanguíneo, aumenta o aporte de oxigênio, o aporte de nutriente, né? Então faz as células cerebrais, os neurônios, se desenvolverem, se manterem, funcionar de maneira mais adequada. Né? Outro benefício, que tem uma área chamada hipocampo, responsável pela memória, ele é preservado essa região. Sabemos que o depressivo tem lápis de memória, tem maior queixa de esquecimento, então essa região chamada hipocampo é importante para o registro das nossas experiências, e registrar a experiência é muito importante para que a gente possa lidar com a demanda do meio. Qual é a importância dessa estrutura? Porque se eu lido com o comportamento e me faz bem, eu registro isso com memória, a tendência é reproduzir. Se eu faço alguma coisa e me faz mal, se eu não conseguisse reter essa informação, provavelmente eu estaria engajando mais nele. Então, por isso é a importância, né, dessa estrutura estar preservada. Outra situação é que o exercício libera algumas substâncias, eu vou falar a sigla delas, que é IGF-1, que é o precursor do GH, né? Ele é mais liberado, é sabido, pelo exercício de força. O Fabinho sabe bem desse. Sabe muito bem. Né? Tá vendo? Corte aí, né, cara? Corte aí, eu corto essa parte. Então, IGF-1, né, é liberado, e IGF-1 no organismo ajuda o crescimento celular, inclusive das células cerebrais, então faz eles terem o funcionamento normal e os neurotransmissores preservados também. O outro é o BDNF, né, que é outra substância que está presente nas células cerebrais, que ajuda também no seu desenvolvimento celular cerebral, chamado de neurogênese, né, formação de novos neurônios. Né. Ele costuma estar mais presente, né, no exercício de endurance, por exemplo, aeróbico, está mais presente. Mas os dois, IGF-1 e BDNF, pode estar tanto na musculação ou numa atividade de endurance. Mas, porém, um acaba sendo mais secretado que o outro. Tá? Outro benefício da atividade física é a liberação de neurotransmissores, como falamos, dopamina, serotonina, noradrenalina, responsável por aquela sensação de bem-estar. Quando a pessoa fala, estou me sentindo feliz, bem-estar, fazer uma ressonância no cérebro dela, né, vai ver que áreas estão brilhando lá, e a gente consegue perceber que são áreas que estão secretando esses neurotransmissores. Então, está sendo secretado mais. A atividade física traz o benefício também, tem um circuito do estresse, né, que é hipotálamo, hipocampo e córtex adrenal, que é o circuito do estresse. Quando a pessoa está muito tempo em situação estressiva, esse circuito fica viciado. Você vê que a pessoa que por pouca coisa começa a se irritar, se explode, esse circuito fica viciado, porque esse muito tempo, né, as situações estressivas. Então, a atividade física, de certa forma, começa a enfraquecer esse sistema, as pessoas ficam mais complacentes, começam a ficar mais flexíveis no seu ambiente, não se irritam com qualquer coisa. Então, mais um benefício do exercício. O outro, para finalizar essa parte neurobiológica, né, é que o exercício libera, por exemplo, endorfina no endurance,
começou a ser estudado a endorfina porque tem esse efeito analgésico e de euforia, porque ele atua tanto no hipocampo para registrar a memória, por isso que a gente é muito feliz quando faz exercício, tudo fica gravado, porque fica muito ativado o hipocampo, que é o registro das memórias, e também aciona a nossa região, que é o córtex pré-frontal, que é responsável da atenção, alerta e de racionalizações. Eu sempre dizia, essa comunicação dos dois, o córtex pré-frontal e do hipocampo, ele faz você, de certa forma, registrar memórias que são mais positivas. Então, por isso que a tendência, o José começou a correr, imagina, eu posso ter uma intuição, que provavelmente quando você está correndo, quando você termina uma corrida, né, você está inundado de endorfina e pensamentos mais próprios, mais alegres, cara, mais felizes. É isso que eu ia falar. Começa a ficar ali, eu comecei a correr, né? Eu até falei com um amigo meu, que um atual amigo tá tomando ansiolítico, cara, pesado assim. Eu falei, mano, começa a correr, velho. Falei pra ele, mas eu vou pro Gil e tal. Eu falei, mano, só vai fazer bem pro seu jiu-jitsu e tal. Começa a correr, seu sistema cardiovascular vai melhorar. Eu falei, tudo isso aí. Só que eu comecei a reparar que eu gosto muito, como você falou, das frases, eu gosto de estudar os caras grandes. E tem aquele livro Na Raça, do Guilherme Benchimol, da XP, que ele fala que sempre antes de tomar uma decisão muito difícil, ele faz uma corrida de manhã. Ele vai estar inundado de serotoninas, dopaminas da vida aí, que é por isso que ele está assim, ó. Não, sem dúvida, ele a gente pode dizer que é um sujeito que aprendeu a se engajar no comportamento que vai influenciar em outros dele. Ele sabe que vai ter um comportamento importante a ser realizado, que é uma apresentação, né, proposta de negócio. Então ele sabe, se ele se engajar em outro comportamento, esse comportamento que se engajou vai repercutir no próximo dele. Né? Então isso é o que a gente chama de autocontrole. Quando você faz um comportamento que controla outro seu. Foda. Né? Isso é muito legal estudar, porque deixa você a tendência a ser mais autônomo do que você precisa fazer. Você discriminar comportamentos te ajuda em outros. E a atividade física tem muito disso. Né? Eu faço atividade física não só pelos eventos que acontecem durante a prática, mas depois de praticá-lo, eu percebo que outras atividades ao longo do dia ficam muito mais. Você pega esses melhor. Você pega esses caras grandes no negócio, aí eles falam, eu faço atividade física porque meu dia é tão estressante que é como se fosse a barrinha de XP do RPG do videogame. Quando você vai ganhando pontos, você não vai aumentando essa barrinha, o exercício faz isso. Eu vou ficando mais resistente aos estresses do meu meio ali. E é por isso que o cara, você pega tipo o Ale Birman, da Arezzo, ele faz triatlon, bike, speed. Porra, imagina a resolveriência, né? A capacidade dele resolver determinados problemas. Porque ele está acostumado a um estresse enorme. Para quem está em casa e está sentindo algum desses sintomas que a gente citou aqui agora, dois pontos principais. Primeiro, como dar esse pontapé inicial, como iniciar, né, esse tratamento ligado ao exercício, à atividade física, e existe uma atividade específica que é melhor para essa pessoa, para ela iniciar, ou não? Qualquer atividade física que traga bem-estar, que traga satisfação, enfim, exercício resistido, a musculação, né? A corrida, a caminhada, a bike. Tem alguma linha assim? Primeiro, como essa pessoa pode começar, né? Porque para ela é tudo mais difícil, então como dar esse pontapé inicial e qual exercício melhor, como eu consigo começar esse tratamento aí? Legal você falar isso, porque a gente acaba entrando um pouquinho assim, rapidamente na história do exercício físico, da atividade física, né, da educação física. Né? Lembrando que, pensando na história assim, quem praticava, quem se engajava em exercício físico, atividade física? Eram os guerreiros que estavam com a batalha e precisavam melhorar sua performance física. Depois foi passando o tempo e começou a ser voltado para quem faz esporte, né, para desenvolver a performance nos esportes desejados. E a partir de algum momento, a educação física começou a entrar nessa parte mais médica, de melhorar funções biológicas, melhorar a saúde, bem-estar. Lembrando que essa parte ainda é muito pouco vista, né? Ele ainda é muito pouco divulgada. O educador físico hoje, até mesmo é um fato que aconteceu agora nessa quarentena,
as academias foram fechadas, né? Sim. Porque estética e não porque saúde. era visto como algo estético e não como algo mais relacionado à saúde. Sim. Exatamente. Às vezes ainda existe esse preconceito. A gente acha que é só para quem quer ter alguma performance esportiva ou quer ter alguma performance estética, vamos dizer assim, né? Ou mudança estética. Mas acho que estamos ganhando espaço cada vez mais. Né? Teve uma resolução hoje que o educador físico pode estar dentro do hospital, trabalhando, saiu há pouco tempo. Aí essa questão, então a educação física no momento começou a entrar na área médica. Então a prescrição de exercício começou a ser voltado para melhorar doenças. Perfeito. Então a gente começou a pesquisar isso. Qual a melhor dose de resposta para melhorar a osteoporose? Qual a melhor dose de resposta para melhorar a hipertensão? Melhor dose de resposta para melhorar a dislipidemia, o sinal de diabetes. Então eu comecei a fazer essa orientação de exercício como se fosse exercício remédio mesmo. Okay? Mas as pessoas, mesmo fazendo os benefícios, como você bem disse, a gente está com uma tendência de se engajar cada vez mais para poder enfrentar. As pessoas estão ficando mais sedentárias, né? Apesar dos benefícios. Apesar de a gente emitir regras, né? De eu faça esse comportamento, que coisas boas vão acontecer para você, apesar dessas regras, elas não cumprem. Os reforços estão maiores, né? Sim, exatamente. Então o que acontece? Existe uma linha agora, né, mais comportamental, que provavelmente na hora de a gente programar um exercício para a pessoa, talvez nesse primeiro momento, mesmo que ela venha proposta de melhorar essa saúde, mas se ela tem uma história sedentária que não gosta de exercício, talvez a sua prescrição tenha que ser de uma forma que faça a primeira gostar do exercício, mesmo que ainda, né, não está na dose resposta para aquela doença dela. Você entende? Sim. Porque se você é muito prescritivo assim, para a doença dela no primeiro momento, não for tão reforçadora para ela, a chance de se engajar é pequena. A gente faz aquela relação. O estímulo aversivo vai ser muito mais alto do que Sim. o reforço que ela vai ter. A partir do momento que ela melhora um pouquinho, ela vai existir aquele paradoxo que vai ser conversando. Sim. Então, a nossa preocupação hoje, essas pesquisas bem interessantes, que talvez você diminua o custo de esforço da pessoa, elabora alguns exercícios que façam o próprio exercício ela sentir algum nível de prazer. E como muitas vezes, quando a gente fala do programa de exercício, é uma progressão. Ninguém começa fazendo supino com 200 quilos. Nós começamos só com a barra, depois 5, depois... E eu percebo isso, que a pessoa às vezes ela vem para a atividade física com uma grande expectativa, e quando ela pega um profissional que está preocupado com as articulações, está preocupado com sua pressão arterial, que não vai ter uma carga de exercício tão grande assim. Está preocupado com segurança, né, de modo geral. Essa carga de exercício não vai ser tão grande assim, de acordo com as expectativas dela, o reforço também não alcança um nível mínimo para ela retornar. Porque ela fala, vou lá e não ganho nada. Sim. Mas não entende que é um processo. Isso pode acontecer com duas pessoas, né, José? Pode ser aquela pessoa sedentária, mas a vida toda dela, ela viu que exercício dá efeito, tem que doer, tem que ser cargas altas, tem que dar o seu máximo, né, tem que deixar tudo de si. Então ela está sendo contada por regra, porque ela não vivenciou isso, né? Então, por regra, então quando ela chega para fazer exercício, ela tem esse mundo. Então, aí chega o profissional, né, explicando todo esse processo que precisa ser feito, né, progressivo, pode ser que diminua a expectativa dela e pode, nesse primeiro momento, não ser reforçador pelo que ela estava esperando, expectativa. Então temos que ter sempre esse cuidado, esse tipo de pessoa, explicando e fazendo ela vivenciar esse modelo de progressão e mostrar para ela os resultados que vai tendo, que também se dá certo, é seguro e eficiente, e assim vai reforçar ela a continuar. Ou você não tem aquela pessoa que sempre praticou muito atividade física, praticou e se quebrou. Mas o barato dele do exercício é sentir dor. Mas o problema é que ele sempre foi tão intenso que quebrou ele, aí ficou um período sem fazer, mas quando ele fica um período sem fazer, ele ficou privado de uma coisa que é muito importante para ele, é aquela sensação de esforço. Quando ele volta a fazer, ele quer voltar no seu máximo. Aí novamente, o professor vai ter que conversar com ele e mostrar que ele pode ser que até chegar naqueles níveis, né? É isso, puta, a gente vê várias coisinhas a serem pensadas, né? Não, é o que a gente fala tanto, não é receita de bolo, não existe mais receita de bolo. Eu vou fazer só força, eu vou fazer... Eu gosto de pensar que assim, você deve começar a sua atividade física com uma coisa que você gosta.
né? Fundamental. Né? Isso é fundamental, mas você tem que ter noção de, por exemplo, assim, eu quero correr, só que você tem o joelho zoado. Às vezes, para você correr, o que você tem que fazer? Um trabalho de força. Entender que o trabalho de força que você não gosta vai te possibilitar a voltar a correr. Sim. E eu tenho muitos clientes assim, que falam, eu faço para manter meu joelho bem para correr no final de semana com meu filho. Porque eu tenho uma prova de 10. Se eu não fizer força, meu joelho dói. Mas eu não gosto. Mas o estímulo dele poder correr é um reforço maior do que ele não correr. Não gostar da musculação, no caso. Né? Não, sem dúvida, né? Às vezes o comportamento que ele não gosta muito, ele passa a se engajar porque ele é condição para o outro, né? Então isso acontece muito com a musculação, né? Tem muita gente que gosta de musculação, acha monótono e tantos outros motivos, né? Não no nosso caso, que a gente gosta bastante, né? Uns mais que outros, mas a partir do momento que você consegue explicar você aconselha ele, faça isso de força para você te dar condições para a corrida, né? E além de explicar, você faz ele vivenciar, você faz ele perceber que a boa corrida dele, a diminuição de dor no joelho dele está relacionada à atividade que ele faz, né? Então, quando ele corre, ele se sente bem correndo. E tudo que fez ele correr acaba sendo reforçado porque ele conseguiu correr. Então, aquele reforçador que ele recebe quando ele está correndo, né, aquele reforçador, não reforça só a corrida, mas reforça todo o processo que fez ele estar ali. E acho que esse Deus encaixa muito no esporte, né? Sim. Porque, por exemplo, o cara só corre, o cara é corredor de elite, né? Não, mas ele come 6 vezes ao dia, ele dorme 9 horas por dia. Esse montante de coisas reforçam ele ao que ele fala, por exemplo, assim, não, eu faço tudo isso para me divertir no meu dia da competição. Né? O Fabinho mesmo, quantas vezes já se preparou e, putz, não é assim? Eu treino, faço dieta, cardio 2 vezes ao dia, mas quando eu chego lá, eu me divirto, tô com o pessoal do meu meio, 5 minutos. tô de igual para igual. É um trabalho de 1 ano, 6 meses. O Bolt se diverte 9 segundos. É tão rápido, mas vale a pena. Loucura para pensar nisso. E é o que eles, os atletas mesmo falam. Não, eu faço isso levei 20 anos para correr 9 milésimos. Tem gente que começou agora e desiste. Exatamente, então a importância. Acho que é importante, eu gosto de pensar sempre que é um processo, né? Sim. Para mim isso facilita fazer atividade física. Para quem está em depressão, né? A gente está citando o atleta, a gente está citando as pessoas normais, mas a minha grande dúvida é essa: para quem já se encontra num quadro depressivo, como que a família ou quem está mais próximo pode agir para dar esse start aí? Como uma dica, de repente, procurar um médico, é necessário uma medicação, é necessário uma terapia? Porque a gente já falou aqui que atividade física não é algo que todo mundo gosta, não é algo fácil de se engajar e exige estratégia, exige bastante coisa. Então, para quem não está conseguindo levantar da cama, para quem não está conseguindo tomar banho, né? Como que eu posso fazer essa pessoa iniciar essa atividade física? Uma estratégia. É uma boa questão, porque a gente pode falar coisas muito boas da atividade física, né? Já sabemos, dando falta de informação, mas as pessoas continuam mais sedentárias, não se engajando. Sim. Isso se agrava, já tem diversos motivos para as pessoas serem sedentárias. Quando a pessoa está no estado depressivo, isso se agrava mais ainda, né? Porque já tem toda uma situação social reforçando o comportamento sedentário, seja no trabalho, seja automatização dos trabalhos domésticos, deslocamento em carro, atividade de lazer em tela, tudo para reforçar o comportamento sedentário. Quando chega a depressão, além dessas coisas, a pessoa não se sente tão animada para se engajar em uma atividade, né? Então o que acontece? Existem algumas estratégias. Lembrando que você trabalha no comportamento sempre é probabilidade, não é causa e efeito. Eu faço isso, vai acontecer. Mas tem como a gente, de certa forma, criar uma estratégia aumentando e criando ocasiões para aumentar a chance de ela se engajar na atividade física, né? Então, muitas dessas estratégias nascem de intervenções de análise de comportamento, que vou citar umas para vocês aqui, né? Quando você falou na situação grave,
muitas situações realmente vai ter que entrar com medicamento. E sempre, quadro depressivo, é médico, psiquiatra, ele vai receitar. O que acontece? Falando no primeiro momento na questão fisiológica, biológica, o remédio em si, ele vai dar uma janela de oportunidade, dizendo assim, ele vai dar um pouco mais de ânimo, mas ainda o que acontece fora do sujeito é importante para não ter comportamento. A gente vai tomar remédio e ainda continua muito ruim o mente da pessoa. Vai tomar remédio, mas a pessoa, o contexto dela não mudou. Então, o ambiente vai continuar impactando o organismo dela e depreciando ela, né? Então, os mais graves vai necessitar ajuda médica para ter essa correção biológica. Ter a correção biológica, o que a gente pode fazer na parte externa? Algumas alternativas. Eu vou tirar aí uma proposta chamada ativação comportamental, né? Uma terapia que existe na área de comportamento, que é ativação, né? Eu sempre quando fala ativação comportamental, José, vem para meus Power Rangers, sabe? Sei porque tem esse controle aí. Ativação comportamental, vai vir com essa ideia de realmente ativar comportamentos que estão deixando de ocorrer. Então, uma das estratégias, né, que se tem é fazer um enriquecimento ambiental e de agenda do sujeito, né? Se ele está depressivo, é que o ambiente dele não está provendo reforçadores. Então, essa terapia ajuda a pegar uma agenda, né? Começa a perguntar para o sujeito quais são atividades que gostaria que algum dia fez sentido para ele, né? Organiza essas atividades em ordem que ele mais gosta, em ordem que está mais fácil de executar, e vai colocando na agenda dele, né? E vai trabalhando na terapia para criar ocasiões para esse comportamento ocorrer. Okay? Então, fazer esse sujeito atuar no ambiente para que esse comportamento ocorra. Então, por exemplo, na atividade física, o que a gente pode fazer? Se a pessoa está pensando para atividade física, pensando nesse comportamento que vai... A atividade física vamos dizer que é um comportamento antidepressivo, né? Pelo que a gente já falou. Então, se engajar nesse comportamento vai melhorar os sintomas depressivos dela. Então, vale a gente conversar com ela, né? Quais oportunidades, quais locais que ela tem mais chance de ser ativa, ou se tem alguma atividade física ou exercício que ela gosta, e tentar planejar na agenda dela, junto com ela, situações que vão fácil de ela realizar. Então, a estratégia, por exemplo, contra o estímulo, de ela colocar alarmes para lembrar o momento que tem que fazer exercício físico, colocar na agenda, deixar a agenda visível para ela, porque lembrando que o pensamento tem um controle ambiental também. Então, se ela está olhando alguma coisa, tem mais chance de ela não esquecer, e aquela coisa ficar evocando o pensamento de atividade física, ficar evocando o comportamento de atividade física. Ter algum compromisso social, você chamar algum amigo para fazer com você, ou chamar algum amigo para te lembrar de fazer atividade física, né? A gente está conversando, contratar um personal, porque eu não gosto de atividade física, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir, de cumprir compromissos. Então, é uma forma de eu contratar um profissional, é de eu emitir o comportamento e controlar o comportamento meu. Isso é autocontrole, né? Então, eu vou contratar um profissional porque vai controlar o meu comportamento de ser ativo. Ok, ótimo, excelente. Então, é ensinando a pessoa estratégias para ser mais ativo. Esse é um dos, né? Então, sempre, e também a ativação comportamental busca quebrar atividades grandes em pequenas, né? Muitas vezes a pessoa quer dançar, né? Mas você vê que ela precisa antes se engajar numa atividade de equilíbrio, uma atividade de força, uma atividade de deslocamento, de direção, para depois essas partes se compor, ela realmente ter mais habilidade na dança dela, né? E o outro é sempre garantir que na prática do exercício, quando ela fizer, coisas boas aconteçam para ela. Como bem dizemos, pode ser pessoas que não gostam da prática, porque faz ela transpirar, faz ela ter falta de ar, faz ela ter queimação muscular, e isso para outras pessoas não se torna um reforçador ao longo da vida delas, né? Então, o que a gente pode fazer? Fazer associação de estímulo. Ao fazer exercício, né, muitas vezes ela está com alguém que conversa sobre coisas que ela gosta. O exercício está relacionado, de repente, ela entrar em contato com um amigo dela e elas fazem isso junto. Ela não gosta de exercício, ela gosta de estar com o amigo. Então, o exercício passa a fazer parte de um contexto reforçador para ela. Você entende? Então, quando eu for fazer exercício, eu entro em contato com um amigo que é muito reforçador para mim, que eu gosto. Eu entro em contato com algum local que eu me alimento, que eu gosto, aquela padaria,
daquele brownie, né, aquele suquinho que eu gosto. Então, o exercício por si só pode não ser reforçador. E às vezes até o amigo, o local, por si só não ser reforçadores, mas a sucessão desses estímulos, desses estímulos transforma um momento do meu dia reforçador, cuja atividade física faz parte. E pode ser que essa pessoa nunca ame de paixão de atividade física por si só, mas criando estratégia para se manter ativa, e manter ativa vai ajudar a diminuir os quadros depressivos. Legal. Essa é uma maneira de se pensar. Legal. E aproveitando a pergunta do editor, Sim. se existe uma forma dele editor/diretor/ tudo na vida da Humano Class, se existe uma forma dele olhar e falar assim, não, opa, agora é que eu tenho que atuar, eu estou entrando num... Porque você pega, por exemplo, aquelas pessoas que... Eu tenho uma cliente que ela fala sempre um mantra, né? Quando ela está no meio de uma reunião de negócio e tal, ela fala um mantra lá que diz que puxa a cabeça dela de volta. Seria uma estratégia de prevenção, por exemplo? Sim, também existem várias possibilidades, né? Existe um texto de Skinner que chama gerenciamento intelectual, né? Que é justamente isso. Muitas vezes você criar estratégias para, quando vir um contexto que você precisa se comportar de uma determinada maneira, pensamentos ocorram para ajudar você a te colocar no caminho. Mas isso nunca é tão espontâneo, isso é treinável. Né? Muitas vezes acontece de forma muito externa. Por exemplo, você deixa sempre essa frase aqui, ó, no mural, num quadro. Você chega no seu trabalho, sei lá, trabalhar é muito bom para a vida. É uma frase assim. Eu não vejo nenhuma frase tão boa quanto a sua, José. Não sei se foi boa. Mas trabalhar faz bem para a vida. Aí a pessoa chega no trabalho, a pessoa lembra daquela frase. Trabalhar faz bem para a vida. Chega uma hora que o próprio estar no trabalho já vai evocar esse tipo de pensamento. E aquele quadro não se faz mais necessário. Então sempre é uma aprendizagem. Então quando a gente quer instalar comportamentos, pensamentos são comportamentos, quer instalar alguns pensamentos, então trabalhar estratégia no ambiente, o que pode evocar esses pensamentos? Treino, como qualquer comportamento, eles são um tanto automático e natural. Então pode ser que em algum momento esses pensamentos que ser evocados no momento certo, o evento em si já evoca ele. Não precisando alguém te lembrar ou você ter um recado. Já ficou condicionado àquele contexto por sempre no contato com aquela frase, por exemplo, que ajuda a estar no caminho. Agora, nosso editor, a questão muito interessante, perceber que está ficando triste há muito tempo, né? E essa tristeza está evitando você entrar em contato com alguns reforçadores, está te trazendo prejuízo a alguma área da vida que te interessa, né? E está pendurando por muito tempo, já é um sinal de alerta. Como às vezes a gente não consegue perceber, quando a gente está esquivando de alguma situação aversiva, mas ao esquivar de situações aversivas, o problema não é você às vezes só ficar longe de coisas aversivas, mas também você ficar longe de alguns reforçadores, né? Porque você, poxa, às vezes o trabalho é muito exigente, me estressa, mas também se você não ficar um período nesse trabalho, você não vai ter contato com o que vem depois desse estresse, que é conquistar uma posição melhor no trabalho. Então, você esquiva dessa atividade aversiva, você não entra em contato depois com o que vem depois, que pode ser positivo. Então, você acaba não produzindo o que você deseja, de certa forma. Então, o esquivar também faz ficar fora de reforçadores. Então, a gente não percebe, né, fica se esquivando, e a vida fica aquela coisa amena, né, a gente não percebe que a gente está deixando de produzir reforçadores de alta magnitude importante para nós. Então, vale importante também de perceber que as pessoas estão falando de nós. Você está diferente, você não está saindo mais com tanta frequência, uma você autoavaliação, sumiu, né? Você precisa aprender a fazer uma autoavaliação talvez. porque às vezes a autoavaliação não acontece de forma tão natural, tem que ser externa, alguém te avaliar que te conheça. Nossa, sentindo você sempre noite mais triste, está acontecendo uma coisa. Então são sinais que pode começar a fazer você se mobilizar a fazer alguma coisa, antes que um quadro depressivo maior ocorra. Você está triste e tal, para você não ficar tão exposto a uma condição de tristeza que vai impactar no seu organismo, para depois ficar uma situação maior de depressão, e aí fica mais custoso sair desse quadro, mas sempre é possível, sempre uma pessoa independente do quadro depressivo, é possível se engajar em tratamento, em tratamentos medicamentosos ou de mudança de estilo de vida, mas estabilizar pelo menos uma vida que te dá mais prazer, mais qualidade de vida, mais bem-estar.
Isso que é importante. Sempre tem como fazer alguma coisa, e a atividade física é uma delas, né? E aproveitando essa deixa, não existe uma atividade física específica, ou melhor ou pior, ou tem uma atividade física ou não. Assim, o que te traz prazer já é suficiente. Como falamos, né, a atividade física, o exercício físico, a educação física, entrou nessa parte médica, então busca a dose de resposta. Então existe pesquisa falando, né, qual a melhor dose de resposta para até melhorar o nosso quadro depressivo. Essa parte biológica, por exemplo, quanto eu preciso fazer de musculação, controle de intensidade, séries, repetições, frequência semanal, para começar a ter um pouco mais de benefício de versão do IGF-1, por exemplo, que citou, né? Então existem essas propostas. Mas como dissemos, né, pode ser que damos a dose de resposta para a pessoa, a dose de resposta médica, mas não damos exercício que ela tem que se engajar por muito tempo ou não apresenta dessa forma, né? Então, toda forma, é melhor começar uma atividade que ela gosta. Às vezes o educador físico vai ter que ter duas listas, né? O que ela quer e o que ela precisa. Pode ser coisa diferente. Legal. Né? Isso é uma informação importante, galera. Sim, porque de repente ela quer correr, mas ela precisa de fortalecimento. Então tudo bem, você vai correr, vamos fazer uma caminhada, aí o profissional vai ter que estruturar para que ela faça o mínimo que ela queira para dar aquele bem-estar na atividade, o mínimo, tem que com fazer a segurança. extensora dela, o agachamento dela. Mas é aquela troca, você vai fazer isso aqui, mas precisamos engajar nele. Você não gosta tanto de musculação, mas ele vai te dar condições. E se isso ia ocorrendo com o tempo, né, e ela depois se engajar no que ela queria e viu que a musculação foi uma condição para isso, aí tempo reforça todo o processo. A tendência depois ficar mais natural. É capaz de ela chegar aqui outro dia, vamos fazer aquele leg press lá porque a próxima corrida eu quero voando no tempo. Porque ela aprendeu, né, que a musculação pode ajudar ela. Então, quando você vai iniciar uma pessoa depressiva, assim, tá no quadro depressivo na sua academia, essa listinha, o que ela quer, o que ela precisa, e você com as suas especificações técnicas vai deixando as duas atividades seguras e eficientes. Puta, Maurício, foi show de bola, viu? Muito bom, Quero agradecer aí a sua presença aqui no Humano Class, nessa aula que você deu hoje pra gente aí. Não, sim, eu que agradeço. Mais perguntas. Você é nosso consultor oficial sobre depressão, cara. E fica a dica aí para os profissionais que trabalham com atividade física e com pacientes que sofrem de algum quadro depressivo. Até você na sua família. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a Mauri e falar aí para você. Sim, eu sou personal trainer, estou atuando. Vamos deixar aí no Instagram, quem quiser entrar em contato comigo. Nem se for bater um papo, falar um pouquinho mais, fica à vontade, eu gosto de conversar sobre o tema. E agradecer novamente a presença de vocês, tá? Foi muito bom estar aqui. Você vê que pensamento e comportamento precisa de aquecimento também. Você viu? Nosso editor vai ter trabalho, né? Aqui a gente vê que nem exercício, né? Teve o aquecimento, fase principal, estão fazendo a volta calma agora, dos pensamentos da conversa, desaquecendo. E nesse desaquecimento, assim, só uma mensagem que eu gosto de passar é que a gente vê inúmeros benefícios da atividade física, né? Poxa, mas para tanta coisa, né? E mesmo assim a gente vê pessoas não engajadas na atividade física. São hipóteses, né? Eu acho assim, para tanta coisa que a pessoa não se engaja, não é fisicamente ativa ou não se engaja no exercício, é porque ainda não foi bem apresentado para ela. Né? Porque faz benefício para tantas situações, tantas circunstâncias, né? Que é impossível a pessoa não achar, né, uma atividade física ou não achar algo que tem atividade física que vai beneficiar alguma área dela, seja estética, seja ela de desenvolver intelectualmente, né? Eu gosto de dizer que se você não faz uma atividade física, você não faz porque você está confuso. Porque assim, eu entendo a gente estar feliz na nossa vida, mas nada me impede de melhorar um pouco a cada dia. E a atividade física faz isso. A resiliência sua melhora, a sua capacidade de avaliar situações melhora. Sim. Só a carga neural que acontece no cérebro aí, a pessoa... Não, sem dúvida. As pessoas não precisam ficar presas também à musculação e à corrida. Existem bike, tem várias outras atividades. Deixa aqui embaixo, vamos trazer um especialista da área que você quer aí, a gente traz. Eu queria só falar muito, Moreira, agradecer aí a presença. Aí você falar tipo fechamento. Pode ir. Isso aí. Perfeito.
Mauri, queria agradecer a presença aqui no Mano Class, foi incrível a conversa. Eu que agradeço. Gostei demais sobre o comportamento, fala um pouco de depressão aí, tudo isso. E se quiser deixar alguma mensagem aí, tá aberto, cara. O Mano Class é sua. Bacana, obrigado pelo espaço, agradecer novamente, né, estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, muita gente precisa desse conteúdo para se beneficiar. Obrigado. Já aproveitar e deixar o nosso editor aí, me lembrou uma frase bem interessante que eu estava formulando antes de vir para cá, quando o editor perguntou como faz para a gente se prevenir e tal. Vamos considerar que sempre o nosso organismo ele se adaptou para lidar com as demandas do ambiente, né? Então hoje você se envolver em atividade física, exercício físico, é a maneira de você blindar, né? Fazendo uma analogia, imagine aquele barco que tem uma casca forte e tem um bom controle de navegação para suportar as tormentas. Você estar em atividade física, fazer exercício, é você construir esse barco para você conseguir navegar nas mais diferentes experiências da vida, seja bom ou ruim, mas sempre você mantendo uma casca forte, né? E também você tem sempre um bom senso de direção na vida. Acho que exercício é construir esse barco. Show, Perfeito, show de bola, cara. Pessoal, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo e fala um pouco aí de outra atividade física que você queira. A gente vai trazer um professor de yoga, a gente traz um acupunturista, a gente vai trazer muito valor aí para vocês. Obrigado, hein? Valeu, meu.